Primeira Epístola de Pedro 3, versículo 9. Vai para lá, eu peço para você, abre lá, que vai ser fundamental hoje para a pregação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Eu não sei se a tradução, talvez a tradução que eu vá ler seja um pouquinho diferente da sua, mas o entendimento é o mesmo. Amém? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Se alguém não encontrar, pede ajuda aí para os obreiros, eles vão te ajudar, te auxiliar. 1 Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pastor, não entendi. Olha aqui para mim. Ontem foi sábado. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele morre sexta-feira. Quando nosso Senhor sexta-feira se entrega na cruz, uma série de acontecimentos ocorre. Quais? Primeira, a Bíblia diz que toda morte, todo pecado, toda malícia, toda sujeira, toda doença, quando Jesus morre, é tirada. Só que a Bíblia, ela evidencia que todos esperavam talvez até um acontecimento extra. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele não desce da cruz. E quantas pessoas talvez esperavam Jesus descer da cruz? Quantas pessoas talvez esperavam por ele ser filho de Deus fazer uma coisa extraordinária? E às vezes nós erramos. Por quê? Porque nós servimos a um Deus e nós sabemos da cruz, nós sabemos do preço que foi pago, sabemos das coisas que aconteceram, mas nós queremos que Jesus, mesmo morto, faça o quê? Desça da cruz, faça uma coisa sobrenatural, até porque ele é Deus, até porque nós servimos ele, até porque ele é Jesus. Só que ele não fez isso naturalmente, visivelmente nada acontecia. Talvez você está aqui hoje, você diz: pastor, eu sirvo a Deus, mas nada está acontecendo. Eu sirvo a Deus, mas ainda eu continuo desempregado. Eu sirvo a Deus, mas ainda eu continuo com problemas na minha família. Eu sirvo a Deus, pastor, mas parece que ainda nada mudou. Eu te digo algo, aparentemente parece que nada está acontecendo. Aparentemente parecia que aquela sexta-feira até o sábado era dias intermináveis, mas o domingo chegou. Então tem um recado de Deus para você: o seu sábado vai acabar. O momento de silêncio que aparentemente Deus não trabalha em favor daqueles que o buscam vai terminar. E ele vai se mostrar Deus na sua vida, e ele vai mostrar o poder que ele carrega, o poder que ele possui, não porque ele é melhor do que ninguém, mas porque a morte não o venceu. Se nem a morte o venceu, não é o nosso problema que vai vencê-lo. Mas olha para mim, aqui em 1 Epístola de Pedro 3,9, a Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Deus não demora. Mas pastor, por que ainda não aconteceu? Por que a porta não abriu? Ou por que a minha vida ainda não mudou? Por que acontecimentos favoráveis não me chegam, não me alcançam? Aí a Bíblia continua: ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Então Deus ele não demora, Deus ele não retarda o que ele prometeu, mas a Bíblia está dizendo que muitos têm por tardia, porque elas estão se perdendo. Tem gente que está se perdendo na idolatria, tem gente que está se perdendo nos vícios, tem gente que está se perdendo nas imoralidades, tem gente que está se perdendo nos pensamentos negativos, tem gente que está se perdendo nas circunstâncias que talvez não a favorecem, porque ela diz: se Deus fosse comigo, eu não passaria por isso. Se Deus fosse comigo, isso não aconteceria na minha vida. Pera, a Bíblia diz que ele não retarda a sua promessa, ainda que você tenha por tarde, ainda que na sua cabeça Jesus não esteja fazendo absolutamente nada, ele não vai demorar, ele chega na hora exata. A questão é que a Bíblia diz que muitos estão se perdendo. Diga bem forte: eu não posso me perder. Aí ele continua dizendo: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a salvar-se ou a arrepender-se. Então eu confesso de todo o seu coração: Deus não retarda. Diga glória a Deus.
Diga: Jesus Cristo não retarda. Pastor, mas o que acontece? Você quer ver? Já deixa a sua Bíblia aberta. Isaías 64, versículo 4. Ainda que visivelmente não esteja acontecendo nada, aí começa a surgir as dúvidas, aí começa a surgir as incertezas, aí começa a surgir as perspectivas pessimistas. Mas por quê? Isaías 64, versículo de número 4. Vai lá. Deixa eu abrir a minha. Todo mundo achou? Vamos ver? Vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Diga bem forte: Deus trabalha para todos aqueles que nele espera. Por quem que Deus trabalha? Para todos aqueles que nele espera. Por que que Deus não trabalha muitas vezes por alguns? Porque elas não sabem esperar. Pastor, por que que a Bíblia está dizendo que nunca se viu, ouviu ou presenciou um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam? Porque não tem. Pode existir qualquer outro tipo de Deus, qualquer outro tipo de acontecimento aí fora, mas a Bíblia está dizendo que um Deus que nunca retardou, que nunca deixou aqueles que esperam na mão, é o Deus ao qual servimos. Ainda que por nós esteja tarde, ainda que no nosso ver não esteja acontecendo do jeito que a gente gostaria, mas pastor, está difícil, não estou aguentando, é tanta opressão, é tanta humilhação, é tanto problema, é tanta circunstância, é coisa dentro de casa, é coisa do trabalho. Espera, a Bíblia diz que Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Então não espere da situação. Olha para mim, assim como papais de primeira viagem, os papais esperam o nascimento do seu filho, o marido espera a concepção da mulher, ele não vai esperar de outra pessoa, ele vai esperar dela. Não espere a situação conceber o que você procura, Deus vai te dar o que você precisa, espera nele, amém? Não fique esperando de circunstâncias, de situações. Pastor, mas para Deus ser comigo tem que acontecer dessa maneira, ainda que o vento sopre contra você, ainda que as situações soprem contra o que você pede, seja algo desproveitoso, espera. Deus trabalha por todos aqueles que nele esperam. Diga graças a Deus. Diga eu confio. Fala para quem está do seu lado: Deus trabalha por todos aqueles que nele esperam. Marcos 16, 14, vai para lá, abra sua Bíblia lá. Marcos 16, 14. Talvez você está como os discípulos no sábado, sem entender, querendo buscar uma solução para o que você passa, se você acertou mesmo em seguir Jesus, até porque, cadê esse Deus? Mas olha para mim, Deus trabalha por todo aquele que espera. Espera em quem? Espera em quem? Então não espere do patrão. Olha para mim, não espere da prefeitura, não espere do governo, não espere de uma pessoa, espere do Senhor. Ele nunca retarda a sua promessa. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11
estando eles assentados juntamente, e lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos dias nos que o tinham visto já o quê? Pastor, o que estava acontecendo? O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele aparece para os 11 discípulos. Dos 11 que ele aparece, a Bíblia diz que quando ele se mostra, quando ele aparece, a incredulidade do coração deles foi quebrada. Porque mesmo seguindo Jesus, mesmo indo aonde Jesus ia, mesmo fazendo tudo o que Jesus pediu para eles fazerem, eles deixaram a incredulidade entrar. Eles já não esperavam mais aquele Cristo que havia morrido sexta e que estava em silêncio ressuscitar. Eles deixaram a situação falar mais alto do que a própria palavra de quem? Então olha para mim, ainda que você esteja vivendo uma situação que aparente fale mais alto do que a palavra de Deus, Ele vai se mostrar Deus na sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso esperar. Ainda que existisse ali aqueles discípulos que estavam com Jesus, que caminhavam com Jesus e não criam, Ele se mostrou para ele. Não para dizer aqui, estou esfregando na cara de vocês não creram, não para isso, mas para mostrar que Ele nunca retarda a sua promessa. Diga glória a Deus. Um Deus que você nunca viu, um Deus que você nunca ouviu, Ele não vai te desamparar. Pastor, que Deus é esse? É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Meu irmão, Deus tem um fim que você nunca esperou, que você não pensa, que você nunca imaginou a seu respeito. A sua parte é esperar. Diga glória a Deus. Gênesis 16, abre a sua Bíblia. Gênesis 16. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler? Gênesis 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. 17. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faz o quê? Anda em minha presença e seja perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois. Diga: Deus não retarda a sua promessa. Abraão vagou pelo deserto de seus próprios erros durante 13 anos. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para ele, mas por ele não aguardar nessa promessa e esperar mais de Sara, sua mulher, do que de Deus que havia prometido, Deus ficou 13 anos em silêncio, sem sequer fazer nada por Abraão. E quantas pessoas não estão assim? Estão nos desertos da vida sem acontecimentos abençoadores, estão nos desertos da vida sem receber sequer nada. Por quê? Porque elas não estão esperando em Deus. E a Bíblia diz que depois de 13 anos, depois do erro que ele havia cometido, depois de Abraão seguir os seus próprios conceitos, depois de Abraão tomar suas próprias decisões, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, hoje, depois de 13 anos calados, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer uma aliança, um pacto, um concerto entre mim e ti. Você vai ser pai de muitas multidões. Mas Abraão não tinha
filhos. O filho que ele tinha não era com a mulher que Deus havia feito o quê? A promessa. Meu irmão, olha aqui para mim, pare de fazer filho fora da palavra de Deus. Tem muita gente dando luz a filhos que Deus não mandou. Tem gente dando luz a filhos que Deus não indicou, porque não sabem esperar. Quantos Ismaéis não estão nascendo? Quantos Ismaéis não estão gerando-se em vidas, em pessoas, em situações, porque nós não sabemos aguardar, não sabemos esperar, porque para nós, se Deus fosse conosco, já tinha acontecido. Não, meu irmão, lembra da palavra que nós lemos de 1 Pedro, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus não demora, Deus não vai se atrasar, mas Ele quer que você siga exatamente o que lhe for ordenado, porque Deus trabalha por todos aqueles que nele fazem o quê? Esperam. Tem muitos Ismaéis que não precisam nascer, frutos de não saber o quê? Esperar. Então, sem medo de errar, como homem de Deus, eu posso dizer para você: o sol vai brilhar para você de novo. Eu vou repetir isso para você: o sol vai brilhar para você de novo. Pastor, eu era bem financeiramente, caí. Pastor, eu tinha uma família abençoada, não tenho. Pastor, eu tinha uma intimidade com Deus, se foi. Tudo o que na sua vida hoje se perdeu, calma, o sol vai nascer para você novamente. Você só precisa, para terminar, João 20:11. Jesus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Jesus é a palavra. Evangelho de João 20:11. Cuidado para você não dar luz ao que Deus não mandou você gerar. Pastor, por que os Ismaéis nascem? É frutos de gente que não espera. Olha o que diz João 20:11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazer o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E elas lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era quem. Olha aqui para mim, a primeira coisa quando Jesus morre, sábado se passa e ele não se manifesta, o silêncio de Deus vem. O que você, como servo, como serva, faz? Qual é a sua reação quando os sábados da vida se manifestam? Quando você não consegue ver Deus trabalhar em favor ou em cima de alguma coisa que você busca, favorável para você, o que você faz? A Maria, quando viu que Jesus sábado o dia todo não se manifesta, ela foi aonde ele tinha sido enterrado. Olha aqui para mim, por mais que você me diga: pastor, eu perdi a comunhão com Deus, eu já não sou mais aquela pessoa, eu já não tenho mais aquela comunhão, mas eu te digo, existe um ponto de sepultamento que Jesus foi enterrado. Talvez um dia que você deixou uma mágoa entrar no coração, um pensamento pessimista, uma circunstância maldosa que você deixou lhe dirigir, naquele dia, Jesus foi sepultado. Naquele dia Jesus foi enterrado. Se você o procurar, ele vai estar lá. A Maria foi procurar onde Jesus tinha sido o quê? Enterrado, sepultado. Mas quando ela chega lá, para surpresa dela, ela foi no lugar certo. Deus, misericórdia, eu vim até o sepulcro, a pedra foi tirada, mas não tem ninguém aqui, cadê? Ela errou quando buscava Jesus no sepulcro, porque em regra era para ele estar ali, porque sábado ele não apareceu. Chega domingo e também ele não apareceu. Qual é a dúvida?
se ele não apareceu, ele está no sepulcro. Mas quando a Maria chega no sepulcro, para surpresa dela, ela não vê nada. Ela viu um anjo à cabeceira de onde Jesus havia se deitado e outro anjo sob o lugar, mas ela não reconheceu que era anjos. E ela entra de que maneira buscando Jesus? De que maneira ela entra buscando Jesus, irmãos? Ela entra buscando Jesus como? Misericórdia. Cadê Jesus? Cadê o Senhor? Aonde está? A emoção dela em ter Jesus perto era tão grande que nem anjo ela reconheceu como anjo. Só um detalhe, eu já vi gente chorar por todos os motivos. Eu já vi gente chorar porque perdeu o namorado. Eu já vi gente chorar porque perdeu namorada. Eu já vi gente chorar porque foi traído. Eu já vi gente chorar porque perdeu um carro. Eu já vi gente chorar porque o salário que ela recebia foi cortado. Eu já vi gente chorar por muitas coisas, mas raramente eu encontrei alguém. Encontrei um, para falar que eu nunca encontrei alguém em nossa igreja chorando porque já não podia mais sentir a presença de Deus. Tem gente que chora por tudo, mas é raro você encontrar alguém que chore por quem? Pela falta de Deus. E isso é um alerta. Tem gente que chora por tudo, mas não chora por causa de quem? De Jesus. Isso significa que a sensibilidade se perdeu e é perigoso. Porque nós somos sensíveis quando o carro quebra, somos sensíveis quando alguma coisa no trabalho acontece, somos sensíveis quando acontece uma briga no casamento, mas não somos sensíveis quando Jesus já não está em nós. Lembra da palavra? Um Deus que trabalha por aqueles que nele, o que? Esperam. O que é uma pessoa que espera em Deus? Ela sabe. Eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu estou buscando, mas ô Maria, por que você chora? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela sabia o que ela procurava, ela sabia o que ela estava em busca. Meu irmão, quem tem vida com Deus, quem tem vida com Jesus, sabe em quem espera. Eu pergunto, só para a gente buscar Deus, só para a gente orar, em quem você espera? Em quem você tem esperado? Quando eu espero em Jesus, eu sei, não por causa das lágrimas, mas por causa da motivação, sabe, de ser emotivo, de já não ter Jesus por perto. Eu sinto falta de ver a manifestação de Deus, eu sinto falta de ouvir Jesus, eu sinto falta de estar na igreja, eu sinto falta de estar perto dele. Isso é sinal de que eu tenho evidências claras de que eu espero no Senhor. Diga graças a Deus. Quem aqui espera em Deus, levante as mãos. Pastor, eu espero que você espere cada dia mais, que você se aprofunde mais, que a presença de Deus desça mais. Mas olha para mim, ela buscou, cadê? Aonde está? E Jesus aparece. Um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Maria esperava em quem? Maria esperava em quem? Em Cristo. Cristo apareceu para quem? Para Maria. Diga glória a Deus. Mas por que Cristo apareceu para Maria? Porque ela é melhor? Não, porque ela esperava nele. Para a gente terminar, vamos continuar. Versículo 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, disse: Rabi, ou Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Diga glória a Deus. Maria chorando, ó, para a gente terminar.
buscando Jesus. Cadê? Aonde ele está? Misericórdia, cadê Jesus? A sensibilidade, falta de Deus era muito grande. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece, e quando Jesus aparece, ela não reconheceu que era a sede dela de querer Jesus era tão grande, que o próprio Jesus de frente com ela não reconheceu. Ela achou que era o jardineiro que cuidava do jardim, das plantinhas, e aí pensando que era o hortelão, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, quem você busca? Por que você está chorando? O que ela disse? Porque levaram o meu Jesus, e eu não sei onde puseram, não sei onde ele está, não sei aonde ele foi parar. Então o motivo dessa mulher chorar era a falta de Deus. Diga glória a Deus. A sensibilidade dela está em lágrimas, era não sentir quem? O Senhor Jesus. E aí Jesus olha para ela e diz assim: ó, Maria! O que ela faz? Mestre, aleluia, glória a Deus. Mas ele não estava o tempo todo ali? Mas olha para mim, ela era tão íntima em ouvir Jesus, que pela voz ela reconhece-o. Tem gente que sabe quando é Deus falando, quando é Jesus falando, porque soa suave, soa como uma coisa agradável, soa como uma coisa proveitosa, porque é Jesus que está ali. Diga glória a Deus. Que você possa ter uma intimidade, um grau profundo com Deus, a ponto do dia que você não senti-lo mais chorar, do dia que você não vê, se algum sábado se instalar na sua vida e você não vê, você o buscar, não porque você é melhor do que alguém, mas porque Deus faz falta. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje, fica de pé para a gente orar. Nós vamos falar com Jesus. Pastor, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos pedir, orar? Hoje é Páscoa. A Páscoa é coelhinho? Chocolate? O mundo explica isso. Isso é propaganda mundana. Essa é a propaganda que é pregada aí fora. Mas o que significa Páscoa? Ressurreição. Diga: Páscoa é ressurreição. Deixa eu te explicar. O que está morto, vive. O que está morto, vive. Se o que está morto vive, pare de gerar Ismael. Para de gerar o que Deus não mandou. Para de dar luz a situações porque você não espera, porque você não crê. Se você voltar na linha do tempo da sua vida, você vai perceber que em algum período Jesus foi sepultado e ele vai estar lá. Se você o buscar, você o achará. Então não dê luz a Ismael, não dê luz a ideias diabólicas, a ideias malignas. Porque se Deus fosse comigo, acontecia assim. Se Deus fosse comigo, seria branco. Se Deus fosse comigo, seria preto. Se Deus fosse comigo, seria transparente. Não, Deus é com você. Aprenda apenas a respeitar o tempo de Deus, porque na hora certa Ele ressurge, na hora certa Ele se manifesta, na hora certa Ele tira da mão de todo mundo que desacreditava e mostra que Ele é Senhor na sua vida. Amém? Levante suas mãos para o céu, feche os olhos, Senhor, e nós entramos na Tua presença, Deus. Nós estamos diante de Ti, estamos diante, meu Deus, dos Teus feitos, estamos diante dos Teus acontecimentos. Hoje é Páscoa, hoje é domingo, hoje é dia que o Senhor ressurge, hoje é dia que o que estava morto reviveu, hoje é dia de que aquele que era, que é, que há de vir se manifesta. Meu irmão, eu não sei o sábado da vida que você tem passado, eu não sei em qual período da vida Jesus se perdeu da sua família, da sua casa, do seu relacionamento com o Pai, mas se você o buscar, você o encontrará. À mesma medida que você intensamente clamar, ele será achado. Aleluia. Oh, vem Espírito Santo de Deus, vem nos tomar, Senhor, vem nos guiar, vem nos levantar, vem nos preparar. Nós estamos na Tua presença,
Nós estamos diante do Senhor, ou estamos diante do Cristo verdadeiro. Meu irmão, você está diante daquele que pode mudar completamente a vida. Fala para ele: Jesus, eu estou diante de ti, eu estou na tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para ele: Deus, eu estou aqui na tua presença, eu estou aqui diante de ti, eu estou aqui, meu Pai, para clamar, para buscar, para adorar. Oh Espírito Santo, vem nos tomar, Senhor, vem nos levantar. Shuriandari labadaraba shuriri madara labadarama. Nós estamos diante da tua presença, Deus. Fala para ele: Senhor, o Senhor pode tomar minha vida, o Senhor tem liberdade. Há o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E declare todo o seu coração: coroamos e coroamos. Adoramos o seu nome e nos rendemos ao consagramos. Mais uma vez cante: a único eterno e imortal, ao Rei eterno, a Ele ministramos. E toda a igreja levante as mãos e declare todo o seu coração: coroa. Adoramos o seu nome e nos rendemos aos seus pés, consagramos. Aleluia, aleluia, oh, adoramos Deus. Fala para ele: Senhor, eu te adoro, oh, te amamos, te adoramos, Deus. Vem, Senhor, vem manifestar aqui, assim como Maria, sentimos a tua falta, Jesus.
sentimos a tua falta, Deus. Oh, se você precisar chorar na presença dele, chore, meu irmão. Levante a sua voz, diga para ele: eu confio em ti, eu confio no Senhor. Estamos diante de ti, estamos diante de ti, Senhor. Venha nos levantar, vem, ó Deus, nos sarar, vem fazer o teu poder sobre nós. Deus, seu Filho enviou para morrer numa cruz só por amor. Ele foi moído e transpassado, na cruz sofreu pelos meus pecados, e as minhas dores ele levou. Como ovelha muda foi, como ovelha muda foi, sacrificado por pecados que ele não cometeu. Mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo Deus, obedeceu e por nós padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Declara: ressuscitou, ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração, abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Declara: ressuscitou e ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, cante. E ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração, abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. E diga assim comigo: Senhor, obrigado por tudo o que o Senhor realizou naquela cruz. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte.